Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Aqui é a Luiz F. Duarte com uma breve reflexão para minha e para a tua vida. Existem algumas pessoas que dizem um ditado muito popular que diz o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eu estive pensando sobre isso e eu tenho um outro ditado para minha e para a tua vida, que ele diz o seguinte, preste atenção: Deus ele não escreve certo por linhas tortas. Por que isso? Por que eu digo isso? Esse pensamento aqui eu não tirei de nenhum livro, de nenhum outro orador e de nenhum outro pensador. Mas esse ditado ele diz o seguinte, que eu criei: que Deus ele não escreve certo por linhas tortas. Sabe por quê? Quando Deus pega a caneta e quando Deus olha para as linhas tortas elas já se acertam assim como se fosse um passe de mágica. Aquelas linhas que eram tortas, quando Deus olha, ou elas diante ou mediante o olhar de Deus, o olhar divino, aquelas linhas tortas já não são mais tortas, elas passam a ser linhas retas, linhas com a mais perfeita exatidão. E o mais interessante que eu imagino que após Deus olhar e aquelas linhas passarem a ser linhas retas, porque Deus ele quer retidão da minha e da tua vida, aquelas linhas retas passam a ser perfeitas. E aí quando Deus pega a caneta e começa a escrever certo por linhas certas, linhas estas que outrora eram linhas tortas, passaram a ser retas e certas, aquelas linhas passam a ter um brilho celestial, um brilho angelical, um brilho divino. E é isso que representa a minha e a tua vida. Outrora, ou no passado, ou dantes, nós éramos linhas tortas. E quando Deus olhou, passamos a ser linhas retas. E como se não bastasse, Deus olhou para a minha e para a tua vida, nós passamos a ser retos diante dele, e quando ele pegou a caneta para escrever a minha e a sua história, nós passamos a ter o brilho divino, o brilho celestial. Ou seja, imagine eu e você, outrora como aquelas linhas. Eu e você, antes nós éramos tortos. E aí alguém dizia que Deus escrevia certo na nossa vida torta. Mas Deus não escreve certo por linha torta, porque para Deus não existe torto. Porque Ele endireita, Ele acerta o meu e o teu caminho. E aí, após Ele nos colocar retos, nós passamos a ter o brilho divino com o toque da caneta de Deus. Nós passamos a ter brilho, um brilho celestial, um brilho divino. E é isso que eu tenho para mim e para tua vida. Quando alguém te disser que Deus escreve certo por linha torta, diga para essa pessoa: não existe linha torta que fique diante de Deus. Diante de Deus, tudo passa a ser reto, a ser divino, a ser brilhante, a ser exaltado e enaltecido. Então recebe aí esse pensamento, essa breve reflexão para a tua vida. E se você quiser curtir as redes sociais, é Luiz F. Duarte, Facebook e YouTube. Compartilhe esse vídeo, comente, e isso é o que Deus tem para minha e para a tua vida.